Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Aqui nós estamos estudando todo o conteúdo do segundo ano do ensino médio. Nós estamos dentro da matéria de cinética química e vamos ver a lei da velocidade. Vamos lá! A lei da velocidade, ela fala sobre a velocidade em relação à concentração dos reagentes. Nós vimos que quanto maior fosse a concentração do reagente, maior é a velocidade da reação. Então, a gente tem uma relação direta, né? A gente tem duas grandezas diretamente proporcionais. E aí, para a gente levar em consideração o reagente 1 e o reagente 2, a gente precisa se preocupar com o coeficiente estequiométrico. Então, eu vou ler para vocês a definição. A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes, elevadas a expoentes determinados experimentalmente a uma dada temperatura. Mas cuidado, nessa proporção não entra reagente sólido e nem solvente. Então, a lei da velocidade ela é dada por V igual a K vezes a concentração do reagente 1 elevado ao coeficiente estequiométrico dele, vezes reagente 2 elevado ao coeficiente estequiométrico dele. Porém, nessa definição, a gente fala sobre expoentes determinados experimentalmente, porque quando nós temos uma reação que tem mais de uma etapa, a etapa que vai determinar a velocidade da reação global é a etapa mais lenta. Como assim? Vamos supor que a gente esteja numa sala de aula convencional e eu esteja aplicando uma prova para a sua turma. Quem define o tempo que eu vou ficar aplicando essa prova não é a pessoa que faz a prova rapidão e vai embora para casa. Não, é a pessoa que demora mais tempo. Então, a pessoa mais lenta está determinando o tempo que eu vou ficar na sala de aula aplicando a prova. Então, a etapa mais lenta define a velocidade da reação global. Beleza? Um exemplo, reação dada diretamente. Ele te conta que a etapa 1, que é o SO2 mais o NO2, que vira SO3 mais NO, é a etapa lenta. Na etapa 2, 2NO mais O2, que vira 2NO2, é a etapa rápida. Quem é a determinante na velocidade da reação? A etapa lenta. Então, a etapa 1 é a etapa determinante na velocidade. E aí eu tenho que fazer que V é igual a K vezes. Esse K é só uma constante, né? Porque antes a gente tinha uma proporcionalidade e agora a gente vai ter uma igualdade. Então, a gente precisa ter essa constante aí. Então, K vezes a concentração do reagente, SO2, elevado ao coeficiente dele, que é 1, vezes NO2, que é o outro reagente da etapa lenta, elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico dele na etapa lenta. Ok? Agora, essa questão da lei da velocidade, ela também pode ser calculada por dados experimentais. Vamos supor que a gente tem uma reação que é dada por x mais y virando z. É uma reação genérica que você não sabe os coeficientes estequiométricos, porque essa reação não está balanceada e nem tem como a gente balancear, já que x e y são reagentes imaginários ali, quaisquer. Foram encontradas as seguintes variações de concentração e velocidade em um intervalo de tempo. Então, o que ele faz? Ele vai calculando a velocidade ali daquela reação à medida que a concentração de x e y vai variando. E aí a gente tem que encontrar uma proporção, uma relação entre a velocidade, a concentração de y e a concentração de x. E aí a pergunta que ele pode fazer é: qual a lei da velocidade para a reação anterior? Bom, a gente sabe que a lei da velocidade é dada por V igual a K vezes a concentração dos reagentes elevado aos coeficientes. Quem são os meus reagentes? X e Y. Mas eu tenho que saber quais são os coeficientes deles, beleza? Para a gente substituir nessa lei da velocidade. Então, para a gente achar esses coeficientes estequiométricos,
nós vamos ter que utilizar dessa tabela, dessas informações que a questão me deu, né, nos deu, para a gente achar os coeficientes. Então, o que a gente tem que fazer? Para resolver essa questão, temos que analisar a influência dos reagentes separadamente. Eu falo que para fazer uma questão desse tipo, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos seguindo uma receita para fazer um bolo, tá bom? E aí, a gente vai e faz, e o bolo dá tudo errado. Para a gente descobrir qual é o ingrediente que a gente colocou errado, eu não posso mudar todos os ingredientes de uma vez só na minha nova receita. Eu tenho que mudar um ingrediente de cada vez. Mudando um ingrediente de cada vez, eu sei qual é o ingrediente que estava errado na minha receita. Isso é o que eu vou fazer aqui. Eu vou mudar a concentração de um reagente de cada vez e ver qual é a influência dele na velocidade da reação. Beleza? Então, vamos começar com X. Qual é a influência de X na velocidade da reação? A gente tem que escolher duas situações, né, dois momentos da reação, em que a gente tem a concentração de X variando e a concentração de Y fixa. Porque aí, dessa forma, qualquer alteração na velocidade da reação vai ser em decorrência da mudança da concentração de X. E se vocês repararem bem, a gente escolhe o reagente X variando e o Y fixo, variando da linha 1 para a linha 2. Analisando a concentração de X da linha 1 para a linha 2, ela duplicou. E a concentração de Y da linha 1 para a linha 2, a gente tem essa concentração fixa. E aí, o que acontece com a velocidade? A velocidade passa de 1 vezes 10 a menos 2 para 4 vezes 10 a menos 2. A velocidade quadruplicou quando a gente duplicou a concentração de X. Então, a concentração de X dobrou e a velocidade quadruplicou. Isso significa que se substituirmos na fórmula da lei de massas, que é a lei da velocidade, teremos V igual a K vezes concentração de X elevado ao coeficiente. Só que o que aconteceu aqui nessa tabela é o que eu vou substituir na lei da velocidade. Então, vai ficar 4V, porque a velocidade quadruplicou, é igual a K vezes 2x elevado ao coeficiente, porque a concentração de x duplicou. Porém, para que o valor de x continue sendo o mesmo e a gente tenha uma lei da velocidade constante, já que a gente já tem até a constante da velocidade ali, eu preciso cancelar esse 4 com esse 2 elevado ao coeficiente. Porque, se vocês perceberem bem, gente, esse coeficiente aqui, ele está elevando tanto 2 quanto x. Então, eu preciso cancelar esse 4 com esse 2 elevado ao coeficiente. Então, a pergunta que vocês têm que fazer é: que número tem que ser esse coeficiente para que eu consiga cancelar esse 2 elevado ao coeficiente com 4? Bom, 4, então, tem que ser igual a 2 elevado ao coeficiente. Então, esse coeficiente tem que ser igual a 2, beleza? E aí, eu vou fazer a mesma pergunta. E para o reagente Y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher duas situações em que apenas a concentração de Y varie, porque aí qualquer alteração na velocidade é em decorrência da variação da concentração de Y. Então, a gente escolhe a linha 1 para a linha 3, em que a concentração de Y vai dobrar, beleza? E a concentração de X vai permanecer constante. Ah, Luísa, pode passar da linha 1 para a linha 3? Não tem que ser só linhas adjacentes, não? Não, a gente pode fazer a variação que a gente quiser, tá? Para fazer essa análise. Aí, ele fala que a concentração de Y dobrou e a velocidade multiplicou por 8, né? Aumentou 8 vezes. Isso significa que, se substituirmos na fórmula da lei de massas, teremos 8V é igual a K vezes 2Y elevado ao coeficiente. E a mesma história que eu contei para vocês em X, eu vou contar aqui em Y. Então, esse 8 ele tem que cancelar com esse 2 elevado ao coeficiente. E para que esse cancelamento aconteça, a gente tem que ter esse coeficiente igual a 3. Beleza? Então, a lei da velocidade é dada por K, V igual a K, vezes concentração de X ao quadrado, concentração de Y ao cubo. Tranquilo? Pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês.
Vimos um pouquinho sobre a lei da ação das massas, que nada mais é do que a lei da velocidade. Espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado mesmo, deixe o like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram é @luisaquimica. Também estarei lá dando algumas dicas de química para vocês. Um beijo e até semana que vem.